You ever heard the name Jennifer Schuett? Yes. Did you ever have occasion to come in contact with her? Yes. Tell me about that. No. If you were to see her, I think you would be extremely proud of her. I really do. Oh, thank you. She's alive. Yes, she's alive. She's alive. She's alive. Let me tell you. O caso de Jennifer Scudd é, sem dúvidas, um dos casos criminais mais famosos e emblemáticos dos Estados Unidos. Tudo que essa garotinha passou e depois teve que conviver demonstra o quão forte e resiliente ela é. O caso, que ocorreu há mais de 30 anos atrás, nos anos 90, até hoje, é tema de reportagens, podcasts e artigos. E hoje eu trago essa história para vocês, a história de Jennifer Scudd. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um dos casos criminais mais emblemáticos dos Estados Unidos, o caso Jennifer Scudd. Eu creio que muitos de vocês já devem conhecer esse caso, até porque vários canais aqui no YouTube já o fizeram, só que ele estava na minha lista faz tempo e devido ao pedido de algumas pessoas eu decidi trazer ele hoje aqui para vocês. E para você que ainda não conhece, fica aqui comigo aqui até o final para entender melhor essa história que é bastante surpreendente. Ah, e como vocês já sabem, deixa um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. No ano de 1990, Jennifer Scudd, então com 8 anos na época, morava com a sua mãe Ellen, na cidade de Dickinson, no estado do Texas. Jennifer era uma menina alegre, que gostava muito de estudar e adorava aprender coisas novas. Como a maioria das meninas de sua idade, ela tinha medo de dormir sozinha, e por isso tinha o costume de dormir com a mãe quase todos os dias. No entanto, na noite do dia 9 de agosto de 1990, Ellen, que estava muito cansada, tentou convencer a filha a ir dormir sozinha em seu quarto. Depois de muita insistência, a menina aceitou e foi para o seu quarto. Como tinha medo do escuro, Jennifer deixou a luz do seu abajur acesa, pegou um livro para ler e depois adormeceu com esse livro ao seu lado. Na manhã seguinte, Ellen acordou e foi até o quarto da filha para ver como ela estava, mas não a encontrou na cama. Ellen pensou que Jennifer apenas tivesse acordado mais cedo e estava em alguma parte da casa brincando. Ela então começou a chamar pela filha e procurá-la dentro do imóvel. E foi nesse momento que ela percebeu que a janela do quarto de Jennifer estava aberta. O imóvel em que mãe e filha moravam era um apartamento no térreo, e a janela do quarto de Jennifer ficava bem de frente para o estacionamento do local. Após ter procurado por toda a casa, não encontrado a filha e ter notado que a janela do quarto dela estava aberta, Ellen entrou em desespero e começou a pensar no pior. Ellen sabia que Jennifer não sairia de casa sozinha no meio da noite, e como a janela estava aberta, ela deduziu que alguém tinha entrado no apartamento e levado sua filha. Ela então ligou para a polícia e informou o que havia acontecido. Os policiais de imediato começaram as buscas por Jennifer, e enquanto a procuravam, a menina, que estava nas mãos de um monstro, lutava por sua vida. Jennifer havia acordado nos braços de um homem desconhecido, que estava correndo com ela pelas ruas. Ela tentou gritar, mas o homem tampou sua boca com as mãos. Ele a colocou em seu carro e dirigiu em alta velocidade com a menina em seu colo. Em seguida, ele parou em frente à escola em que Jennifer estudava para tentar acalmá-la. Ele disse para ela que era um policial paisana e que nada de ruim iria acontecer. Jennifer estava muito agitada e fez diversas perguntas e pediu para que o homem a levasse de volta para sua casa. Mas o homem ficou enrolando a menina e as horas foram passando e eles ficaram no mesmo local. Em um determinado momento, o homem mostrou a lua para Jennifer e disse para ela ficar olhando para a lua e que quando a lua fosse embora, a mãe dela chegaria para buscá-la. A menina, muito assustada, obedeceu, mas pressentiu que estava em perigo. Ao olhar ao redor, ela viu que havia muitas latas de bebidas alcoólicas no carro e o homem fumava sem parar. Algum tempo depois, o homem disse para Jennifer: "Bom, a sua mãe não veio." Ele liga o carro e sai do local.
O homem seguiu com o veículo por uma estrada de terra no entorno da cidade, indo parar em um campo com vegetação alta. Nesse momento, Jennifer entrou em pânico e começou a fazer diversas perguntas, tais como: cadê a minha mãe? E se você realmente é um policial, cadê a sua arma e o seu distintivo? O homem ficou irritado e passou a ameaçar Jennifer. Em seguida, ele a sufocou ao ponto que ela desmaiou. Pouco tempo depois, Jennifer acordou sendo arrastada no meio do mato pelos tornozelos. Em um instinto de sobrevivência, a menina toma uma decisão para salvar a sua vida. Ela sabia que o homem havia tentado tirar a vida dela, mas ele não percebeu que ela ainda estava viva. Ela então fingiu que estava sem vida, e o homem continuou arrastando ela por alguns metros. Pensando que a menina já estava sem vida, o homem joga ela seminua em cima de um formigueiro e depois vai embora. Ao ouvir o som do carro ligando e indo embora, Jennifer tenta se mexer, mas não consegue. A única parte do corpo que ela conseguiu mexer foi um dos seus braços. Ela tentou gritar, mas a sua voz não saía. Ao levantar o único braço que conseguia mexer, ela viu que ele estava coberto de sangue. Jennifer não sabe exatamente quanto tempo ela ficou naquele local jogada, lutando por sua vida. Ela desmaiava e acordava. Ela tentava gritar, mas não conseguia, e enquanto isso, as formigas a picavam sem parar. Algum tempo depois, ela acordou novamente ao ouvir o som de latidos e de alguns garotos que estavam brincando ali próximo. Um desses garotos, que brincava de esconde-esconde com os outros garotos, acabou tropeçando no corpo de Jennifer. Muito assustado, ele, juntamente com os outros garotos, correram para avisar os seus pais. Quando as autoridades foram chamadas, eles prestaram os primeiros socorros à menina e pediram auxílio de um helicóptero para que ela pudesse ser levada a um hospital o mais rápido possível, devido ao seu estado crítico. Jennifer tinha um corte profundo na região do pescoço, e cada segundo era crucial para que a vida dela fosse salva. A equipe médica que a atendeu no hospital constatou a gravidade do ferimento, mas o corte, milagrosamente, não atingiu nenhuma artéria. Contudo, o seu estado era extremamente grave, e as suas chances de sobrevivência eram mínimas. Jennifer teve que passar por uma cirurgia de emergência e o seu estado, que antes era grave, ficou estável. Ao acordar, a menina estava totalmente alerta, mas não conseguia esboçar nenhum som. Foi nesse momento que os médicos constataram que o corte havia afetado as suas cordas vocais. Naquele momento, para os médicos, Jennifer nunca mais conseguiria recuperar a sua voz. Apesar do seu estado ter melhorado, a menina tinha que permanecer em constante observação. Jennifer estava com seu corpo coberto de picadas de formigas e tinha vários arranhões nas costas. E para piorar, foi constatado através de exames que ela havia sido vítima de relações forçadas. Com o passar dos dias, a menina foi se recuperando lentamente. Ela também foi ficando cada vez mais consciente, porém ela ainda não conseguia falar. Ela ficava muito agitada sempre que homens se aproximavam da sua cama no hospital, principalmente policiais que foram mandados para protegê-la. Era evidente o pavor nos olhos da menina. Ela até chegou a chutar alguns médicos por ter muito medo deles. Mesmo sem entender o que exatamente havia acontecido com ela, Jennifer sabia que um homem muito ruim havia tirado ela de casa e tentado tirar a vida dela. E na cabeça dela, poderia ser qualquer um daqueles homens que estavam ali. O depoimento dela era muito importante para a polícia, já que eles precisavam de informações sobre as características do homem que a levou para poderem montar um perfil do criminoso. Contudo, como eu mencionei, eles não conseguiam se aproximar de Jennifer sem que ela ficasse muito assustada. Sabendo disso, os policiais pediram para que a mãe da menina falasse com ela e conseguisse extrair o máximo de informações possíveis que pudessem ajudar nas investigações. A mãe da menina então pegou alguns pedaços de papéis e pediu para que a filha escrevesse por partes tudo o que se lembrava daquela noite. A mãe foi fazendo perguntas para a menina ao passo que ela foi escrevendo frases curtas em forma de bilhetes. Isso funcionou e Jennifer escreveu tudo o que se lembrava a respeito do homem que a levou naquela noite. Ela escreveu sobre o seu tipo físico, as coisas que ele disse para ela e o que ela viu em seu carro. A riqueza de detalhes que ela deu sobre aquela noite
foi impressionante e crucial para o decorrer das investigações. Em um dos bilhetes, ela escreveu que o homem lhe disse que era policial e que se chamava Dennis. Ela escreveu como era o rosto dele, que ele tinha uma cicatriz no pescoço e que a pele do rosto dele era oleosa. Com base nas informações passadas por Jennifer, a polícia fez um retrato falado do criminoso, mas o homem não foi encontrado. Jennifer seguiu se recuperando, e numa manhã, logo após acordar e ser confortada pela sua mãe, a menina emitiu um pequeno som pela boca. Ela correu para chamar os médicos, que ficaram muito surpresos com a recuperação da menina. Com o passar dos dias, milagrosamente, a menina recupera totalmente a sua voz e finalmente consegue narrar em detalhes todo o drama que viveu. Ela recebeu alta pouco tempo depois, mas o criminoso ainda não havia sido encontrado. Isso fez com que Jennifer sentisse mais medo, já que o homem poderia estar em qualquer lugar. Assim que o caso se tornou público, a população local começou a cobrar das autoridades uma resposta rápida. Eles também estavam com medo. Foi muito difícil para Jennifer retomar a sua vida e voltar para a escola. A polícia reforçou a segurança na cidade e também enviou viaturas para vigiar as escolas, mas o medo no local ainda permanecia. Aos poucos, a rotina de todo mundo foi voltando ao normal e o caso foi caindo no esquecimento. Menos para Jennifer, que cresceu com a frustração de não ter sido feita justiça por tudo que ela passou. Ela queria que aquele homem fosse encontrado, que ele fosse preso e que pagasse por tudo o que ele fez. Jennifer conseguiu superar o trauma que viveu na medida do possível. Ela estudou e passou a trabalhar em uma biblioteca pública da cidade. Passados 18 anos do crime, o caso continuava parado no tempo, sem nenhuma solução, até que um novo detetive foi nomeado. Ele passou a selecionar casos que haviam sido arquivados para realizar testes de DNA em busca de algo novo. O pijama que Jennifer usava na noite em que foi levada foi encontrado pela polícia próximo ao local em que ela foi deixada. Esse pijama foi armazenado como evidência e nele continha o DNA do criminoso. Como a tecnologia de rastreamento por DNA havia avançado muito nos últimos anos, o detetive esperava chegar até o criminoso. O nome desse detetive é Tim Cromie, e enquanto investigava o caso que antes estava arquivado, ele entrou em contato com Jennifer e disse que gostaria de conversar com ela. Jennifer, que agora já era uma mulher adulta, aceitou se encontrar com o detetive. Na verdade, ela até ficou feliz quando ele ligou para ela e disse que tinha reaberto o caso. Ela, mais do que qualquer outra pessoa, queria que o homem que a aterrorizou no passado fosse encontrado e levado à justiça. No meio disso, o detetive Tim enviou o pijama de Jennifer para que ele fosse analisado e que qualquer traço de DNA nele fosse extraído. Após um longo tempo de espera, Tim recebeu uma ligação do laboratório dizendo que eles tinham encontrado um DNA masculino no pijama. Esse DNA foi inserido no banco de dados da polícia e eles conseguiram encontrar um DNA compatível que pertencia a um criminoso já conhecido das autoridades. Esse criminoso se chamava Dennis Bradford. De imediato, o detetive lembrou do nome que Jennifer havia escrito nos bilhetes anos atrás. Até aquele momento, todos achavam que Dennis não fosse o nome real do criminoso, que fosse apenas um nome inventado. Isso mostra que, desde o primeiro momento, o criminoso tinha a intenção de tirar a vida de Jennifer, pois não se preocupou nem um pouco em preservar a sua identidade, e inclusive falou seu nome verdadeiro para ela. Na cabeça dele, isso não importava mais, pois a menina não ficaria viva para contar a história. Como eu já mencionei, Dennis era um velho conhecido da polícia, e na época dos fatos, ele havia saído da prisão fazia pouco tempo. E não parou por aí. Cerca de 6 meses depois dele ter cometido o crime contra Jennifer, ele foi acusado de ter tentado forçar relações com uma mulher. Ele chegou a ficar preso por esse crime, mas não foi por muito tempo. Alguns anos depois, ele ameaçou outra mulher com uma arma, e em 1997, ele foi condenado a 12 anos de prisão em um outro estado. No ano em que tudo aconteceu, ele morava a poucos quarteirões do apartamento de Jennifer,
e é provável que ele já estivesse a observando e esperando uma oportunidade de pegá-la. Após a polícia conseguir o mandado de prisão para Dennis, eles foram atrás dele. Dennis foi preso enquanto se dirigia para o seu trabalho juntamente com a sua esposa. Ele foi levado para o departamento de polícia, mas os policiais não disseram para ele por que ele estava sendo preso. Enquanto isso, o detetive Tim ligou para Jennifer para contar para ela a notícia mais esperada de sua vida. Eles finalmente tinham capturado o homem que causou muito mal a ela. Jennifer ficou tão feliz que quase não acreditou. No departamento de polícia, os policiais adotaram uma estratégia para fazer com que Dennis confessasse o crime. Durante o interrogatório dele, os policiais perguntaram se ele já tinha ouvido falar no nome Jennifer Scood. Dennis diz que sim. Os policiais então perguntam se ele já tinha tido algum contato com ela. Dennis confirma com a cabeça que sim. Os policiais perguntam se Dennis pode falar mais a respeito sobre esse contato que ele teve com a menina. E Dennis diz que não vai falar mais nada sobre isso. Os policiais insistem e complementam dizendo que queriam ouvir a versão dele, já que toda a história tem dois lados. Dennis então diz que aquela história não tinha dois lados. Ele falou isso pois, em sua cabeça, ele havia conseguido tirar a vida de Jennifer e não fazia ideia de que ela estava viva. O policial então olhou para Dennis e disse: "Se você visse ela hoje, eu acho que você ficaria orgulhoso." Nesse momento, o criminoso se dá conta de que Jennifer estava viva e entra em desespero com um ataque de choro. Ele diz que não é possível que ela esteja viva e pergunta ao policial se ele tem certeza. Depois disso, ele confessa tudo, relatando os acontecimentos daquela noite. You ever heard the name Jennifer Schuett? Yes. Did you ever have occasion to come in contact with her? Yes. Tell me about that. No. Do you want to talk about it? No. Is there a reason why? You did your homework. If you were to see her, I think you would be extremely proud of her. I really do. Oh, thank you. She's alive. Yes, she's alive. She's alive. She's alive. Let me tell you. Dennis diz que não se lembrava como exatamente foi parar no estacionamento do apartamento de Jennifer. Ele admitiu que Jennifer era apenas uma menina inocente e ele era um doente. Ele afirmou que, logo depois de ter cometido o crime, ele tentou tirar a própria vida, mas acabou desistindo e teve que ser internado em uma ala psiquiátrica no mesmo hospital em que Jennifer estava internada. Ou seja, durante todo o tempo em que Jennifer estava no hospital se recuperando, o criminoso estava internado bem próximo dela. Depois de ter sido preso e formalmente acusado pelo crime que cometeu anos atrás, Dennis teve seu julgamento marcado para o dia 10 de agosto de 2010, exatamente 20 anos depois do crime. Todo esse desfecho teve uma grande repercussão na mídia. Parecia coisa de filme. Era algo surpreendente e inacreditável. Jennifer sentiu que finalmente a justiça havia chegado, algo que ela havia esperado por anos. Contudo, faltando apenas 3 meses para o seu julgamento, Dennis tirou a sua própria vida. Ele foi encontrado em sua cela pendurado por panos amarrados em seu pescoço. É dito que Jennifer ficou arrasada por não conseguir ver o homem e falar para ele tudo o que estava entalado em sua garganta por anos. No dia 10 de agosto de 2010, dia em que era para ser o julgamento de Dennis Bradford, Jennifer foi até o cemitério acompanhada do seu marido e se sentou no túmulo de Dennis para ler uma declaração que ela havia feito para ele. Eu tenho 19 anos de coisas para dizer a você, Dennis Bradford. Saiba que você escolheu a garotinha errada de 20 quilos e apenas 8 anos para tentar tirar a vida. Por 19 anos eu pensei em você todos os dias e ajudei na sua busca. No meu coração eu sabia que você estava lá fora e agora eu sei que ouvindo o meu coração todos esses anos, eu estava certa. Você tentou me calar, mas conseguiu o oposto. Eu sobrevivi e nunca mais parei de falar. Enquanto lia essas coisas, Jennifer perguntou para o seu marido, Jonathan, se ele achava que Dennis podia ouvi-la. Nesse momento, uma formiga de fogo picou a sua perna.
a mesma espécie de formiga que havia picado ela no passado quando ela foi jogada no formigueiro. Jennifer interpretou isso como um sinal. Hoje, Jennifer é casada, tem uma filha chamada Jenna e um filho chamado Jonah. Devido às sequelas que teve por conta da violência que sofreu, ela teve dificuldades para engravidar e precisou recorrer à fertilização artificial. Atualmente, ela dá palestras e advoga em prol de vítimas de crimes semelhantes ao dela. Esse é, segundo ela, o seu final feliz para uma grande tragédia. Espero que o meu caso permaneça como um lembrete para todas as vítimas de crimes violentos, para nunca perderem a esperança de buscar justiça. E não importa quanto tempo possa levar ou quão difícil possa ser. Com determinação e usando sua voz para falar, você é capaz de qualquer coisa. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.